Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre pressão alta, sintomas, fatores de risco e prevenção. Mas antes não esqueça de já se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. A hipertensão é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Mais conhecida como pressão alta, é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. A pressão alta faz com que o coração tenha um esforço maior do que o normal, para que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. É considerada um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Responsável por pelo menos 40% das mortes por doença arterial coronariana, como infarto cardíaco, e junto com o diabetes é responsável por 50% dos casos de insuficiência renal terminal. Sintomas: a hipertensão arterial é, na maior parte do seu curso, assintomática, implicando na dificuldade de diagnóstico precoce e na baixa adesão por parte do paciente ao tratamento prescrito, já que muitos medicamentos apresentam efeitos colaterais. Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Podem ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Fatores de risco: essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles está o fumo. O cigarro tem substâncias que provocam a vasoconstrição, ou seja, apertam a mangueira do sistema circulatório. Por isso, os fumantes devem prestar atenção à pressão arterial. Consumo de bebidas alcoólicas. O consumo de álcool tem um efeito bifásico na pressão arterial. Pequenas quantidades diminuem seus valores, provavelmente devido ao efeito vasodilatador. No entanto, o uso contínuo e crônico faz os níveis de pressão aumentarem e a eficácia dos antihipertensivos diminuir. Estresse, níveis altos de colesterol, falta de atividade física e obesidade. O sedentarismo é um problema fundamental de saúde pública no mundo e contribui com a epidemia crescente de obesidade e aumento da prevalência de doenças como hipertensão. O sedentarismo aumenta o risco de hipertensão em 30% quando comparado com indivíduos ativos. E a atividade aeróbica tem efeito hipotensor mais acentuado em indivíduos hipertensos do que em pessoas que apresentam pressão arterial normal. Elevado consumo de sal. Um índice de massa corporal maior que 30 aumenta o risco de hipertensão de entre 5 a 6 vezes. Muito disso pode estar relacionado a dietas com muitos alimentos industrializados e ricos em sódio. A OMS recomenda o consumo de no máximo 5 gramas de sal por dia, e a média brasileira é de 12 gramas por dia. Genética. O histórico familiar também tem um peso importante para a hipertensão. Ainda que não se saiba quanto pode ser atribuído à genética e o que tem relação com fatores ambientais, é que pessoas com parentes de primeiro grau hipertensos têm risco maior de acabar com pressão alta. Mas isso pode ser decorrente de uma convivência mais intensa e hábitos alimentares compartilhados, por exemplo. O histórico familiar não é algo mensurável, mas vale ter cuidado redobrado, porque o risco é grande, diz Lazzoli. Dor de cabeça, tontura e cansaço. As raras pessoas que apresentam sintomas de hipertensão costumam relatar dor de cabeça, principalmente na nuca e no período da tarde. Tontura e cansaço ou falta de ar. Tontura, náusea e zumbido nos ouvidos também podem ser sintomas, e às vezes confundidos com labirintite. A única maneira de saber, porém, é medindo a pressão com frequência. Idade. Segundo o SERA, após os 50 anos, o risco de hipertensão aumenta 50%. A partir disso, sobe 10% a cada 10 anos. Ele explica que em média 60% dos idosos são hipertensos. O especialista completa: quanto mais a pessoa vive, maior o risco de endurecimento das artérias. Prevenção. Apesar do importante componente genético, algumas práticas saudáveis ajudam a prevenir o aparecimento da hipertensão e outras doenças como diabetes. Consumir dieta rica em frutas e vegetais e alimentos com baixa densidade calórica e baixo teor de gorduras saturadas e totais.
Redução do consumo de sal. Consumo máximo de 5 gramas de sal ao dia, ou seja, no máximo 3 colheres de café rasas. Habituar-se à prática regular de atividade física aeróbica, como caminhadas por pelo menos 30 minutos por dia, 3 vezes na semana para prevenção e diariamente para tratamento. Cessar o tabagismo. Além desses fatores de risco, sabe-se que a incidência da pressão alta é maior na raça negra, em diabéticos, e aumenta com a idade. E aí, gostou do vídeo? Compartilhe aqui nos comentários o que você tem feito para evitar a pressão alta, e não esqueça de compartilhar o vídeo. Até mais!